verdade, nós temos hoje, além da lei que está em vigor desde 2003, que nós estamos cumprindo, decisões do Supremo. Então, eu não vejo como, a estas alturas, alguém possa, de modo delirante, propor que haja a volta a este passado tão nocivo, porque isso se choca contra decisões nítidas do Supremo, uma inclusive do ministro Gilmar, bastante recente, tem uma semana. Ou seja, se formou um consenso nacional das pessoas sérias de que nós não podemos conviver com este caminho fraudulento em que repentinamente brotaram CACs no Brasil. Inclusive os CACs de verdade sabem que isto está errado. Como que de repente surgiram tantos colecionadores de armas, tantos atiradores esportivos, tantos caçadores para caçar o quê, afinal? Se na imensa maioria do nosso território a caça é até ilegal. Exatamente, que os CACs viraram um escudo para pessoas que queriam ter porte de arma e não conseguiam, por ausência de comprovação da efetiva necessidade, por exemplo, e repentinamente acordaram e se descobriram CACs. Então, nosso problema não é com o atirador esportivo, que é mesmo. Eu jamais seria. Mas há pessoas que gostam. Nosso problema não é com ele. Nosso problema não é com o colecionador de armas. De verdade. Nosso problema são com os fraudadores, como estes, que vão dar tiro em escola, que vão dar tiro no trânsito, que vão dar tiro por motivo de uma partida de sinuca, que vão matar as esposas, que vão matar os filhos, ou que vão vender arma para o PCC e para as quadrilhas no Brasil, que é isso que estava ocorrendo. Vender arma e munição. Isso já foi identificado? Sim, claro. Há notícias em profusão sobre isso. Há inquéritos que mostram, e o recadastramento vai mostrar. Por que nós estamos fazendo o recadastramento? Porque armas de uso restrito, fuzis, por exemplo, tem que ser mostradas fisicamente. Porque como de repente uma pessoa acorda e resolve comprar 30 fuzis? Um já é esquisito. Porque, convenhamos, que a imensa maioria da população, eu diria que 99% da população, não tem dinheiro para comprar uma pistola, quiçá um fuzil. E de repente comprou um fuzil. Comprou para quê? E comprou 6.000 cartuchos? Para quê? Você está com a conta de luz em casa atrasada. Qual é o seu palpite? Virou meio de vida. Para muita gente. Era para tráfico de arma mesmo. Inclusive, quadrilhas já foram desbaratadas, vendendo registros falsos, vendendo armas, enfim. Então, o que nós queremos é assim, é distinguir. O CAC verdadeiro, ele vai continuar a existir. Nós não vamos caçar todos os registros de CAC. E eu digo isso porque há pessoas que estão sendo envolvidas por este discurso, aí sim, de criminosos, que não querem essa revisão que nós estamos fazendo. Então, nós estamos fazendo a revisão, inclusive ouvindo os CACs, os verdadeiros. Vão participar conosco. Nós vamos ouvir 50 pessoas físicas e jurídicas. Agora, já começamos agora, essa semana que vem. Em audiência pública. Audiência pública. No Ministério. Inclusive confederações de atiradores esportivos. É a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp. Tadeu Alencar. Isso. É uma possibilidade. Hoje não está exatamente no nosso horizonte, porque o que nós consideramos é que a Polícia Federal e em parte, o Comando do Exército podem fazer isso. Se amanhã, no debate, no futuro, surgir esse tema, não há oposição da nossa parte. Não há uma questão corporativa em relação a isso. Agora, nós precisamos organizar os cadastros, porque havia, como disse, muitas fraudes, havia gente que não declarava, ou que declarava uma coisa e fazia outra, muita inconsistência cadastral. E daí o recadastramento. Isso, Sim, nos termos do que a lei manda, ou seja, você tem o SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, que é um sistema único para armas de uso permitido e de uso restrito,
Nós corrigimos isso agora no decreto do presidente Lula no dia 1º de janeiro. E você tem um sistema que é específico do Exército em relação a armas controladas e novas autorizações, e a própria definição do que é arma de uso restrito e uso permitido não é feito por nós, é feito pelo Exército. Então nós não estamos neste momento entrando nisso. O que nós estamos fazendo? O presidente Lula determinou a suspensão de novos registros de CACs, porque já são milhões de armas, determinou a suspensão da abertura de novos clubes de tiro, determinou a suspensão de comercialização de armas de uso restrito, reduziu as armas de uso permitido de 6 para 3, constituímos esse grupo sob comando da nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública, vamos ouvir todo mundo e propor um novo regulamento. E no todo mundo inclui o Exército, o Ministério da Defesa. Nós acreditamos que esse recadastramento tende a crescer porque havia a expectativa de alguns de que a Justiça iria derrubar o decreto do presidente. Como houve a decisão do Supremo, deixando claro que o decreto do presidente é compatível com a lei e com a Constituição, essa expectativa se fechou. Hoje, há outros mercadores de ilusões dizendo que vão resolver no Congresso, que vão mudar a lei, enfim, e para esperar. Como isso também não vai acontecer, porque se acontecesse, que não vai acontecer, essa mudança legislativa seria incompatível com a decisão do Supremo. Eu acredito que quanto mais essas ilusões forem se dissipando, a tendência é que o cadastro aumente. Vai chegar ao número de 100%? Claro que não. Porque as armas que estão na ilegalidade não aparecerão no cadastro, no novo, no recenseamento. E aí você vai ter, pela primeira vez em anos, um retrato real do que é o armamentismo no Brasil. Em que você vai saber, olha, essas armas são legais, as pessoas preenchem os requisitos, e por conseguinte todas essas outras aqui são ilegais, e aí claro que você tem que partir para as operações de apreensão, que é muito curioso que a extrema-direita bolsonarista fica nas minhas redes sociais dizendo assim, mas e as armas dos traficantes? Ora, as armas dos traficantes são ilegais, óbvio. Então, óbvio que eles não vão cadastrar. Então, isso não é uma cobrança que se dirige a nós. Se dirige a quem, esses anos todos, não combateu adequadamente a existência dessas armas ilegais onde não deviam. E essas armas ilegais vieram em larga medida da onde? Destas janelas, dessas avenidas que abriram o armamentismo no Brasil. E armas legais viraram ilegais. Ou seja, armas que supostamente, ou no início eram legais, foram vendidas, comercializadas, desviadas, e o recenseamento vai mostrar isso. Na medida que o cidadão comprou 60 fuzis e ele não aparece com os 60 fuzis dele, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que perdeu. Alguém achou aí no gramado. Ele vai dizer que foi furtado, roubado. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar o fim. E aí a gente vai ter um retrato concreto. E aí nós vamos poder, em relação aos legais que sigam a sua vida, em relação aos ilegais, sabe? Intensificar as operações que nós já estamos fazendo. 10 dias atrás, fizemos uma apreensão de praticamente 200 armas na Baixada Fluminense. Armas ilegais.